Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família na Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você já viveu aquele momento que você quis chutar o balde? Fazer, talvez, coisas erradas que estavam passando na sua cabeça? Você já teve conflitos internos entre o que é certo e o que é errado? Já teve dúvidas até em relação a Deus? Você já passou por isso? Ou você é aquela pessoa que faz tudo que todo mundo aprova, talvez está na igreja, até está atuando, mas dentro de você tem algumas coisas que não foram muito bem tratadas. Talvez não teve coragem de fazer algumas coisas erradas que alguns amigos fizeram, mas você está lá, mantendo a imagem, fazendo o que é certo, mas dentro de você há grandes conflitos. Ou quem sabe você está em outra fase da vida. E nessa fase agora você já está mais velho, você já é pai, você já é mãe, e agora o seu sofrimento, a sua dor é que você está vendo um filho seu que está indo para um caminho que você não gostaria que ele fosse. Você ensinou o caminho da verdade, ensinou a andar com Deus, ensinou a falar a verdade, ensinou a trabalhar, ensinou a andar em santidade, ensinou a ser honesto e assim por diante. Mas ele está escolhendo caminhos diferentes e isso está trazendo pesar para o seu coração. No episódio de hoje, vou falar sobre uma parábola, talvez você já tenha identificado, ficou muito conhecido como a parábola do filho pródigo. Outras versões vão dar o título de a parábola do filho perdido. Vamos ver como é que essa parábola pode nos ajudar no que diz respeito a lidar com as frustrações do nosso coração, da vida e de como nós podemos ter um coração que se volta para o Senhor. Episódio de hoje, o filho pródigo. Então vamos pegar rapidamente um resumo dessa parábola, da parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Um pai com dois filhos. O filho mais novo resolve pedir o adiantamento da sua herança. Ele diz: pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero sair de casa, quero viver minha vida, quero estar longe de todo mundo, ter a liberdade para fazer o que eu quiser. Esse pai então concede ao filho a herança, distribui, dá a parte dele e ele vai embora. A Bíblia diz que nessa parábola ele foi para uma terra distante, para um lugar que ninguém conhecia ele. Lá ele, entre aspas, aproveitou a vida. Então ele fez tudo o que estava no coração dele, aqueles desejos pecaminosos, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nada tinha a ver com os princípios do Pai. Diz que ele gastou os seus bens com amigos, com mulheres, com bebidas, com comidas, nos dias de hoje talvez com drogas e assim por diante, com ostentação, até o dia que a sua riqueza acabou. E quando acabou, foram-se embora os amigos, ele não tinha mais sustento, ele não tinha em que trabalhar, se viu na necessidade de trabalhar em algo muito menosprezado, que era cuidar de porcos, e ali ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Foi nesse momento que ele pensou: o que eu estou fazendo com a minha vida? Ele então resolve voltar para a casa do seu pai com um discurso na mente dizendo: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me receba como se eu fosse um mero empregado e para mim já está bom. Ele foi pensando isso, para poder dizer ao pai sobre o seu arrependimento e de fato, o que ele queria era ser um empregado do pai, porque ele lembrou: lá na casa do meu pai, até os empregados estão vivendo uma vida mais digna que a minha. Ele teve um verdadeiro arrependimento e a Bíblia usa isso na expressão quando diz que ele caiu em si. Ao voltar para casa e ao encontrar com seu pai, a parábola diz que o pai estava diariamente aguardando o retorno do filho. Então, quando ele vê o filho de longe, ele já sai correndo, algo que não era comum para uma pessoa idosa fazer. Era até, de certo modo, vergonhoso, precisava levantar as suas roupas e ele saiu correndo para encontrar com seu filho. E o seu filho começou a dizer aquelas palavras: pai, pequei contra os céus, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos teus empregados. Mas parece que o pai não deu bola para nada do que ele falou. O pai o abraçou, beijou, ele certamente estava sujo, com mau cheiro,
E ele diz: você voltou, meu filho. Ele chama os empregados, manda dar um banho no filho, manda colocar uma roupa, colocar uma sandália que tinha a ver com status social e manda colocar um anel no dedo. E ao colocar esse anel no dedo, ele está dizendo: você é meu filho. E então ele resolve dar uma grande festa, porque esse filho que estava perdido, que estava vivendo uma vida louca, estava longe do pai, longe da família, ele diz: meu filho, você estava perdido e agora você está de volta, você estava morto e agora você reviveu, manda fazer uma grande festa. E ao acontecer a grande festa, diz que o outro filho, o filho mais velho, quando ouviu a música, chamou um empregado, o empregado veio, ele perguntou o que está acontecendo, e disse: seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa. Diz que esse irmão ficou muito chateado. Como é que meu pai pode tratar tão bem alguém que gastou indevidamente o dinheiro da família? E ele ficou muito ressentido, ao ponto de não entrar na festa, não entrar em casa. E diz então que o funcionário foi lá, falou com o pai então teve que sair, foi ao encontro do seu filho mais velho e tentou convencê-lo a entrar. E explicou a razão, disse: olha, seu filho estava morto e ele reviveu, por isso nós estamos dando a festa. Então o irmão mais velho dá aquela reclamação guardada na alma dele, dizendo: pai, o senhor nunca me deu nada, eu nunca pude pegar um dos nossos animais, fazer um churrasco para os meus amigos, eu estou aqui com o senhor o tempo todo, eu te sirvo há tanto tempo, sou leal e eu nunca desfrutei dessas coisas. Agora esse teu filho, ele usa essa expressão, esse teu filho, como se não fosse o irmão dele, esse teu filho desperdiçou tudo e o senhor o trata assim. Foi quando o pai disse: seu filho estava morto, ele reviveu. Quanto a você, meu filho, tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu, você pode usufruir porque é seu. Mas a parábola termina assim, sem dar o desfecho de como que esse filho mais velho responde. Olhando para essa parábola, eu te pergunto: quem você é nessa parábola? Você é o filho mais novo que está perdido? Eu quero falar um pouquinho desse filho. O filho mais novo é aquele talvez que cresceu, trazendo para o nosso contexto da fé no Senhor Jesus Cristo, o contexto da igreja. É o filho que cresceu na igreja, cresceu sabendo tudo que era certo, participou de muitas coisas, conheceu de certa maneira o Senhor, a sua graça, a sua bondade, mas chegou no momento da vida que ele passou a ter muitos conflitos. Qual que é o conflito? O conflito é os princípios e os valores que ele aprendeu, de certa forma até acredita, mas agora existe dentro dele um desejo que está vindo contra essas coisas. Que desejo é esse? Um desejo pecaminoso, um desejo de fazer aquelas coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Talvez experimentar a vida sexual antes da hora, talvez provar de coisas ilícitas, talvez se envolver em relacionamentos e programas que não são legais, talvez se envolver com prazeres também não aprovados, talvez seguir uma profissão que não seja legítima, talvez buscar o enriquecimento por uma via errada. Várias tentações podem vir, especialmente sobre a vida de um jovem. Muitas vezes a questão da vida amorosa ou o relacionamento com os amigos pode puxá-lo para poder ficar longe de Deus. Será que você está com esses conflitos? Será que você é esse filho que não está conseguindo equilibrar isso? E ao falar sobre isso, eu quero trazer uma palavra de carinho, de amor, de respeito contigo, mas quero te chamar de volta para os caminhos do Senhor. De carinho, porque eu sei que essa batalha ela é legítima, eu sei que esse conflito é real. Você não está chutando um balde porque você quer ser o errado, você não está conseguindo lidar com isso. Agora, inegavelmente, as nossas escolhas trarão marcas. Aquilo que a gente semeia, de certa maneira, a gente vai colher. E talvez ainda há um alerta para você. Cuidado com o seu coração, cuidado com seus sonhos, vontades, fraquezas, anseios, porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é mau. O nosso coração é enganoso. Os desejos da carne, eles são contrários à vontade de Deus.
esse caminho é um caminho que pode trazer dores para você. A segunda figura que eu quero falar é do pai. Vou deixar o filho mais velho para a terceira. O pai. Talvez você é o pai que está vivendo isso agora. Você tem 2 filhos. Vou tentar usar aqui a ilustração da parábola. Um que está longe fisicamente, longe porque não está frequentando mais a igreja, não está mais presente em casa. E talvez você tenha um filho que está perto, está contigo, está na igreja. Só que tem uma coisa que pais nem sempre conseguem ver e perceber, que é o coração do seu filho. Onde está o coração do seu filho? Mais do que ensinar aos nossos filhos o que é certo e errado, nós precisamos alcançar o seu coração. Precisa haver respeito, precisa haver amor, precisa haver troca, precisa haver abertura para que haja conversas difíceis, conversas francas. Muitas vezes, como pais, nós não damos essa oportunidade. Nós fechamos a porta para essa oportunidade. E com isso, há uma dificuldade para que a gente alcance o coração. E às vezes, então, a gente vê um filho que está dentro de casa fazendo tudo certinho, mas o coração dele está longe. Apesar de a gente estar tranquilo com esse filho, está tranquilo. A gente diz, olha, esse aqui não tem nada, mas a gente não sabe do coração. E às vezes nós temos o outro filho que está longe, perdido. Certa fala de Jesus até, ele diz assim, um pai falou com os filhos, vão trabalhar lá na vinha. Um dos filhos respondeu, pai, pode deixar que eu vou. E o outro filho respondeu, não vou não, pai. Na resposta, lógico, o pai se agradou do que disse que iria. E o pai ficou triste com aquele que disse que não iria. Só que passado o tempo, o que disse que iria, não foi. E o que disse que não iria, se arrependeu e foi. Então o fechamento de Jesus é, no final, você acha que o pai ficou contente com quem? Com aquele que, apesar de ter dito que não iria, teve arrependimento e foi. Olha, como pais, às vezes vivemos situações muito tensas. Vou contar um pouco da experiência que a gente tem de acompanhar adolescentes, acompanhar famílias. Talvez se você estiver assistindo, você pode pensar, será que o pastor está contando o meu caso? Olha, tem muitos casos semelhantes. O que eu vou falar aqui é o que a gente vê se repetir na história, vemos na palavra de Deus e vemos acontecendo no nosso ambiente, na nossa igreja. Que são os pais que ensinaram seus filhos, eles cresceram aqui, eles se envolveram, mas em determinado momento eles saíram. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Pais, muitas vezes houveram falhas da nossa parte. Isso não significa que a culpa é sua. Eu vou chegar lá, tá? Nenhuma paternidade é perfeita. Como pais, nós erramos e falhamos muitas vezes e de muitas maneiras. Por isso que a conversa tem que ser franca, tem que haver pedido de perdão, tem que ter restauração e graça, né? Agora, pais são imperfeitos. Então, sim, algumas marcas negativas dos nossos filhos podem ter sido causadas por nós porque nós somos imperfeitos. Segundo, pais, nem toda decisão dos nossos filhos tem a ver com aquilo que a gente ensinou, o que a gente desejou, o que a gente contribuiu. Eles têm inúmeras influências. Tem influência na igreja, tem influência na escola, tem influência no futebol, tem influência na faculdade, tem influência da internet, tem influência de todos os cantos. E pode ser que essas influências sejam tão fortes, alimentadas por aquilo que está dentro deles, que é um desejo pecaminoso, que os faça tomar decisões contrárias do que a gente queria. O que fazer? Na parábola, eu aprendo o seguinte, o pai, quando recebeu o pedido do filho para poder ir embora e gastar o dinheiro, interessante, ele permitiu. Por vezes, os nossos filhos terão que ter as próprias experiências. Vai ser muito doloroso para eles, muito doloroso para nós. Porque eles precisam ter uma experiência real de conversão. Eis um motivo para você orar, para que o coração dos seus filhos conheça de verdade Jesus Cristo. Eles não têm que frequentar a igreja só por frequentar, eles têm que conhecer, eles têm que ter uma experiência. Ore para que isso aconteça, porque só Deus pode alcançar o coração. Então, eles tomam uma decisão diferente. Isso machuca a gente. E às vezes a gente não tem muito o que fazer. Brigar,
reclamar, ainda mais depois que já passou dos 18 anos, em que eles têm a sensação de liberdade, de autonomia, que agora eles são donos do próprio nariz. A gente não consegue muito sucesso. Ficar reclamando, ficar apontando, ficar dizendo os erros, né? Chega uma hora que a gente precisa orar e esperar ele voltar. Vai ter experiências negativas, vai se machucar, vai carregar depois feridas e, consequentemente, depois cicatrizes, que nunca vão deixar, mas vão ter que aprender. Lembrando que a semente que a gente plantou é poderosa. Uma hora essa semente vai germinar e vai frutificar. Então, pais, se você semeou na vida do seu filho, ore por ele, regue essa semente com orações e mantenha o seu coração aberto para receber o seu filho. Porque o filho, quando voltou para casa, encontrou o pai que o amava, que o recebeu. Ele não disse, lembrou que tinha casa, né? Só está voltando porque não tem mais o que comer. Ele não fez isso. Ele disse, meu filho, você voltou, você é bem-vindo. Ele dá um abraço no seu filho, o beija e demonstra o grande amor que ele tem pelo seu filho. Pais, ame os seus filhos. Há uma frase tão forte que eu ouvi do David Hiker, que esteve com a gente aqui na igreja. Ele falou, mate o seu filho ideal para que você ame e aceite o seu filho real. Ou seja, muitas vezes nós queremos projetar quem serão os nossos filhos. Eles têm uma personalidade própria, sonhos próprios, desejos próprios. Vai ser diferente. Aceite o seu filho. Aceite os seus pontos positivos. Tolere os pontos negativos. Aprenda com cada parte e ame profundamente os seus filhos. Terceira imagem agora. O grupo que é o filho mais velho. Pode ser você, pode ser um dos seus filhos, pode ser alguém que você conhece, que vive externamente como alguém crente, como alguém que faz tudo certo, mas lá dentro existe superficialidade, existe angústias, existe sentimentos de que não é valorizado, respeitado, admirado como deveria ser. Vou dar alguns exemplos. Às vezes uma pessoa cresceu na igreja, ela se acha melhor do que outras, especialmente aquelas que fizeram tudo certinho a vida toda. Quando acontece de esse filho perdido, esse que resolve chutar o balde, volta, eles não sabem receber essa pessoa com alegria, porque não há misericórdia no coração, não há senso de erro, porque eles não erraram, eles fizeram tudo certinho, eles foram obedientes, e agora esse que quer voltar, quer tomar o lugar da gente. Isso é uma coisa interessante, porque muitas pessoas que chutaram o balde e depois voltam arrependidas, Deus ama essas pessoas e Deus vai usar essas pessoas. Mas pode ser que aquele que ficou firme na igreja feche o seu coração para recebê-los de volta. Então, a palavra para você que está firme, receba todos que voltarem de coração aberto e tenha misericórdia no seu coração em relação a essas pessoas. Festeje como o pai festejou. Seja o irmão que se alegra com a volta do perdido. Não fique receoso, não fique enciumado. Inclusive na vida real, você que tem irmãos, para de ter ciúme do seu irmão. Isso é uma bobagem. Isso é uma disputa que tem que ser vencida. Tem gente velha, desculpa o termo, tá? Mas é para pesar mesmo. A gente velha que ainda disputa o amor do pai e da mãe. Ainda há ciúme. Para com isso, para com isso. Celebre o seu pai e sua mãe. Celebre o amor de vocês com eles. Cada filho vai ser amado de um jeito dentro da necessidade. Filhos são diferentes e eles precisam de ter tratamento diferente. Os pais têm que fazer isso. Os filhos também. Agora, talvez seja esse filho que está aí na igreja fazendo tudo certo, mas você tem angústias. Por exemplo, às vezes você não conseguiu os resultados que você queria, seja no trabalho, seja talvez um filho, você queria ter um filho, não teve. Você quis casar e não casou. Você quis ter uma realização e não teve. Você quis passar no concurso e não passou. Aí você começa a dizer, Senhor, o que tem de errado? Afinal, eu fiz tudo certo, eu te obedeci, eu andei nos seus caminhos, eu sou dizimista. Tem uns que falam assim, sou dizimista. Eu lidero, eu ajudo pessoas e, poxa, por que o Senhor não me abençoa? Perceba que o filho mais velho sempre tem a ideia de que ele merece as bênçãos de Deus. Enquanto quem fez as coisas erradas sabe que ele não merece nada.
O que Deus dá para ele é pura graça. Então fica aqui uma verdade para você, filho mais velho. Para você que acha que merece alguma coisa, você não merece nada. Você tem que cair no seu coração igual o que aconteceu com o perdido. Você tem que entender a sua insignificância e de que o seu relacionamento com Deus não é pautado na sua obediência, é pautado no amor e na misericórdia de Deus e na obediência que Cristo teve. O único filho obediente foi Jesus. Todos nós não somos. Nós somos aqueles que buscam obedecê-lo. E somos recebidos por Deus por causa da obediência de Jesus. Então, se você é o filho mais velho, verifique o seu coração para saber se a fé que você tem no Senhor Jesus é fé de verdade ou se é religiosidade. Costumamos falar aqui na oitava que a gente não dá diploma de crente para ninguém. E eu tenho falado uma frase que é: eu prefiro um crente com dúvidas da sua salvação, ou seja, ele é crente e ele é salvo, só que ele tem dúvidas. Eu prefiro um crente que está angustiado, pensando, será que eu sou salvo? Eu não preciso falar com ele assim, não, você é crente, fica tranquilo que você é salvo. Você está com a sua salvação garantida. Não quero dar tranquilidade. Prefiro um crente com dúvidas da sua salvação do que alguém que está perdido e sem salvação, tranquilo, achando que está tudo bem. Imagina alguém que está indo para o inferno e ir tranquilo, porque foi ensinado uma teologia de que ele é crente, ensinado uma teologia de que ele é de Deus e por isso está tudo certo. Não. Então, descanse se você encontrar em Deus, de fato, essa confirmação. A Bíblia diz que você pode ter segurança da sua salvação, porque o Espírito de Deus fala com o seu espírito que você é filho de Deus. Então há uma confirmação subjetiva. Outra diz que aqueles que estão no Senhor já estão salvos. Quem creu em Jesus já está salvo. E quem não creu está condenado. Então, se você tem certeza que a sua fé é firme em Deus, você pode estar certo da sua salvação. Agora, se você tem dúvidas sobre essa fé, pode ser que você não seja salvo. Sendo assim, muito cuidado. Verifique o seu coração direito. Quando a gente participa da Santa Ceia, não é falado isso? Cada um tem que provar o seu coração, fazer um autoexame. E o autoexame, você precisa saber se sua fé está em Jesus. Filho mais novo, ache o caminho do arrependimento. Volte para Deus. Há um lugar para você na casa. Filho mais velho, verifique se o seu coração está faltando misericórdia e amor e se quebrante verdadeiramente diante de Deus e usufrua, em nome de Jesus, das bênçãos e da riqueza que Deus tem para você. E pai, atenção com seu filho que é sempre obediente, porque pode precisar de uma atenção no coração. Talvez lá dentro ele precise de conversas mais profundas. E se você tem um filho que está longe, que você já tentou muitas coisas, ame-o profundamente. Ore pela sua volta e quando ele voltar, o abrace, o beije e o chame de meu filho. Que Deus te abençoe. Continue acompanhando a gente nas redes sociais e acompanhando o nosso podcast, porque a cada semana nós temos um episódio novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Você pode acessar no YouTube, pode acessar no Instagram, enviar os seus comentários e compartilhar com outras pessoas. Deus te abençoe. Grande abraço.